Sagrada e poder abrir comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Mais uma vez me sinto muito honrado poder estar aqui compartilhando com os irmãos desta grande oportunidade que é pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo 1. Estaremos lendo alguns versículos, em especial o versículo de número 8. Glória a Jesus. Isso. Livro de Daniel. Fica logo após o livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Pois bem, assim está escrito na palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1 diz: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltsazar, de Ananias o de Sadraque, de Misael, de Mesaque, e de Azarias, o de Abidnego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho com que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Coloque a Bíblia ao lado, segura na mão desse crente que está aí do seu lado, no nome de Jesus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Segundo o salmista, a tua palavra é o escudo e broquel. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Segundo o evangelista João, ele vai dizer que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Está aí, Senhor, tudo preparado para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que o Senhor, Pai, nesta noite, mais uma vez, possa derramar sobre este lugar graça, misericórdia, favor imerecido sobre cada um de nós, e que teu Espírito tenha toda a liberdade para trabalhar em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém
e amém. Se você puder se assentando, dando um lindo aplauso para Jesus. Aleluia. Pois bem, querido, o texto que nos é confiado aqui nessa noite é um texto muito rico. Particularmente, inúmeras vezes já preguei sobre a vida de Daniel e sobre esse texto mesmo. Esse texto que, por um período de tempo, foi tema de campanha para a nossa igreja, para um despertamento em nossas vidas. E estamos mais uma vez aqui descortinando aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É bem verdade que a nossa vida, a nossa caminhada, ela é cercada de decisões. E decisões essa que provocam mudanças nos nossos futuros. Decisões essas que mudam o quadro circunstancial da nossa família e também da nossa história. Por isso, querido, nós estamos aqui nessa noite, em uma grande expectativa de ouvir Deus falar, de ouvir Deus ministrar aos nossos corações. A Bíblia, ela é muito rica em trazer referências, em trazer ícones com qual possam nos mostrar que há uma grande dificuldade, sim, mas que é possível, querido, ser diferente. E o texto aqui que nós estamos, assim, compartilhando nesta noite, fala da história de alguns jovens, em especial de Daniel, que venha a sair da sua cidade natal, de Judá, e ali vai habitar e vai morar por um período de anos na cidade de Babilônia. Toda a história, ela é muito rica. A Bíblia vai dizer que o rei Joaquim, ele não se preparou, ele não se policiou. E aí, pelo simples fato de não se preparar e de não se policiar, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor vai sitiar a cidade de Judá, vai levar cativo todo esse povo, e os que são de sangue real vão morar, vão habitar dentro do palácio de Nabucodonosor. O texto que nós lemos nos traz a seguinte informação, que haveria de ter um homem que seria o responsável pela vida desses jovens e que teria a função, a responsabilidade de instruir, de ensinar a linguagem com a qual predominava em Babilônia. Não somente a linguagem, mas também como os usos e costumes, e por que não dizer também a adoração aos deuses de Babilônia. Só que a nossa Bíblia aqui nesta noite está dizendo que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar, com as iguarias que o rei Nabucodonosor haveria oferecido. E aí, nesta madrugada, ou durante alguns dias, em especial em cima dessa palavra, eu fiquei a me perguntar, a direcionar a minha voz até o Deus Todo-Poderoso e fazer algumas perguntas para Deus e tentar obter algumas respostas para que nesta noite, tanto eu quanto você, pudéssemos ter um posicionamento igual ao de Daniel, ter uma visão igual à de Daniel. E uma das perguntas que eu fiz ao Senhor foi a seguinte: Senhor Deus, o que levaria um jovem a sentar no seu coração não se contaminar? O que levaria a um jovem em uma terra estrangeira, sobre costumes diferentes, longe da visão ótica do seu pai e da sua mãe, desejar no seu coração ser diferente? O que levaria um jovem a ter tanta certeza que valeria a pena ser fiel? E o Senhor, ele foi tratando comigo, foi mostrando alguns pontos, e eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos, porque de repente você pode também estar passando e vivenciando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sendo levado em cativo a uma prisão, sendo levado cativo a uma caverna, sendo levado cativo a um deserto, e no meio da luta, da dificuldade e da adversidade, às vezes nós não sabemos se posicionar. E o que me chama a atenção, o que levaria Daniel a sentar no seu coração, não se contaminar, em primeiro lugar, seria o desejo de ser diferente. Querido, no mundo que nós vivemos, no mundo que nós habitamos, é
pertinente dizer que precisamos ser diferentes. É importante, querido, enfatizar este ponto de ser diferente, porque Daniel, querido, desejou ser diferente. Pare para pensar e para imaginar. Eu gosto muito de ter este pensamento dessa forma. Qualquer um de nós, querido, diante de uma situação tão agravante, morando em uma terra estrangeira, qualquer um de nós iria usar de uma oratória e dizer que estaríamos na bênção, porque, querido, todos nós conhecemos o fundo histórico deste povo. A história vai dizer que parte desse povo vai ficar em Jerusalém ainda, em meio aos destroços que a cidade está. A outra parte vai ficar servindo como escravo, e uma parte com a qual Daniel está convivendo vai morar no palácio, tendo de tudo do bom e do melhor. Qualquer um de nós, querido, sem hipocrisia, iria declarar que estaríamos na bênção, mas a minha Bíblia diz, querido, que o desejo de Daniel era ser uma pessoa diferente. A minha Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que no meio daquelas situações, Daniel vai ter um foco diferente, uma visão espiritual diferente. A minha Bíblia diz, querido, que Daniel, ele quer ser diferente, e ele assenta no seu coração não se contaminar com as iguarias do reino. O que me chama, querido, a atenção nesse tempo de escassez que estamos vivenciando é que pessoas, querido, que faziam uma diferença, têm se corrompido, têm se deixado levar por uma emoção. Mas a minha Bíblia vai, querido, me encorajar e te encorajar aqui nessa noite, que temos, querido, que andar na contramão daquilo que Satanás tem proposto. A minha Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, que eu e você temos que ser uma geração, mas não uma geração de conformismo, mas uma geração de inconformados. Ser diferente é isso. E Daniel vai desejar ser diferente, irmãos. E lógico que correndo a Bíblia a gente vai achar outras pessoas que desejaram ser diferentes. Outras pessoas desejaram ser diferentes. A minha Bíblia diz, querido, que José, ele quis ser diferente também. Em meio, querido, a crises, a gente tem que procurar ser diferente. Os irmãos entregaram José, venderam José como escravo. José, querido, tinha tudo para ser um projeto falido, porque tinha sonhos, mas não negociou os seus sonhos. José, querido, tinha projetos, mas não negociou os seus projetos. Mas antes José quis ser diferente. Foi morar na casa de Potifar, mas na casa de Potifar ele procurou ser diferente. Na prisão ele procurou ser diferente. Sabe o que eu aprendo, querido, lendo a Bíblia Sagrada? É, querido, que circunstâncias podem nos levar a lugares obscuros, que situações adversas podem até impedir com que os sonhos por aquele momento não se concretizem. Mas, querido, a gente precisa ser diferente. Para ser diferente, querido, precisa se pagar preço. Para ser diferente, querido, precisa se negar a si mesmo. Para ser diferente, temos que ir contra os nossos próprios desejos e emoções. Porque, querido, nem sempre aquilo que nós estamos vendo é o fato real que está acontecendo. Porque, querido, José vai revelar os seus sonhos. E no momento que ele revela os seus sonhos, tudo começa a dar errado. Pode perceber, querido, que se um dia você não recebeu da parte de Deus, eu disse da parte de Deus, uma visão e uma revelação, e por essa visão e revelação, no mundo espiritual, desencadeou, querido, um vento, uma retaliação. E aí, querido, ao invés de nós procurarmos ser diferente, nós nos unimos àquilo com o qual a nossa emoção assim a declarou.
Só, querido, que nessa noite a gente precisa assentar no nosso coração ser diferente. Os amigos de Daniel procuravam ser diferentes. É muito interessante, querido, ter amigos que pensem igual a nós. Amigos que têm no seu coração o desejo de ser diferente. No momento que Daniel vai declarar ao responsável o desejo de não se contaminar, Daniel tem amigos que confessam a mesma fé, que tem o mesmo foco, que tem o mesmo desejo. Ei, jovem, ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, é importante nós termos pessoas ao nosso lado que pensem diferente, que desejam ser diferente. Mas, pastor, na faculdade onde eu estudo, se eu for falar que sou crente, que eu estou ainda esperando no Senhor a minha bênção, a minha varoa, o meu varão, vão rir de mim. Na sua frente, querido, querida, vão rir de você, mas no fundo, o desejo deles era ser igual a você. No fundo, minha irmã, o desejo de muitas pessoas é ser igual a você. Mas para isso tem que estar dentro do nosso coração, desejar ser diferente. E a minha oração nessa noite é que o próprio Espírito Santo possa fazer o teu coração ser diferente. Porque, querido, ser diferente muda circunstâncias adversas. Porque ser diferente, querido, nos aproxima mais de Deus. Porque ser diferente tem pedradas, tem, querido, mas tem refrigério. Porque, querido, ser diferente tem afrontas, mas também tem renovo. Porque ser diferente tem acusações, tem, querido, mas acima de tudo tem galardão para nossas vidas. Porque ser diferente, nós, querido, vamos entender que a nossa morada não é aqui, mas é na Nova Jerusalém. E só na Nova Jerusalém vai morar os diferentes. Alábia, soma, narábia. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes, igreja. Porque o modismo tem entrado dentro da igreja e tem mudado os princípios das igrejas. Mas, querido, quem esteve aqui na manhã deste dia, na escola bíblica dominical, pôde entender, querido, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, que quando Jesus vai dizer que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, Jesus estava dizendo, é sobre os diferentes. Alamaneka mianarábia. Temos que ser diferentes. Mas, pastor, a igreja não é diferente. Mas você, querido, foi chamado para ser diferente. Mas, pastor, o irmão que congrega aqui comigo não é diferente. Mas seja diferente para contagiar esse irmão que está ao teu lado e ele também passar a ser diferente. Ah, maneira, manábia. E eu fiquei a me perguntar, Senhor, porque Daniel, jovem, ele quis ser diferente. E o Senhor foi ministrando ao meu coração e dizendo, ele não só procurou ser diferente, ele também colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. No tempo, querido, oportuno que nós estamos vivendo, cada um de nós, querido, temos uma vestimenta. E a minha Bíblia vai dizer, querido, que a minha vestimenta, a sua vestimenta, ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o livro de Apocalipse vai dizer que a minha vestimenta, a sua vestimenta é mais alvo do que a neve. Precisamos, querido, colocar no nosso coração, igreja, não se contaminar.
Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Samuel, querido, em uma época diferente, uma época onde, aleluia, a igreja estava corrompida. O pastor presidente da igreja, Eli, já não tinha mais autoridade sobre os seus filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, querido, corrompeu a igreja. Comiam daquilo que era para ser declarado ao Senhor. O direito do sacerdote era comer a carne cozida dentro do caldeirão. Só que Ofni e Finéias queriam ser diferentes, mas de uma maneira contrária. Eles queriam comer daquilo que era oferecido para Deus. E a minha Bíblia diz, querido, que o Senhor já havia rejeitado aquela igreja, e vai crescer naquela igreja uma criança com o nome de Samuel. A minha Bíblia vai dizer que Samuel cresce em meio a uma geração corrompida, a um ministério corrompido. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que no meio de uma corrupção, Deus ainda vai zelar e preservar pelos rabiscos da terra. E Samuel, ele vai colocar no seu coração também não se contaminar. A minha Bíblia vai dizer, querido, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, que Samuel começa a ter a primeira experiência com Deus. Coisa linda, coisa prazerosa, igreja, é ver pessoas que têm vida com Deus, que têm experiência com Deus. Deus vai chegar para Samuel e vai falar: Samuel, olha, querido, a tamanha da obediência daquela criança. Ela sai do seu quarto e vai até o quarto do sacerdote ali e vai dizer: pois não, meu senhor, o que desejas? E Eli vai falar: não te chamei, Samuel, volte a dormir, Samuel. Quando Samuel chega e se deita de novo na sua cama, Deus vai chamar de novo Samuel. E Samuel vai ouvir pela segunda vez, vai se levantar e vai correr, pensando que o sacerdote ali quer beber uma água, está precisando de algum favor. E ali, quando Samuel chega até ele, ele vai dizer: não te chamei, Samuel. Pela terceira vez consecutiva, Samuel ouve a voz de Deus e vai até Eli. Quando Samuel chega até Eli, querido, e isso é muito forte, é muito impactante, Eli já não ouvia mais Deus falar. Sabe por quê, querido? Porque contaminou o seu coração. Tem muita gente, querido, que não tem mais ouvido Deus falar, tem entrado em culto como esse, e Deus tem ministrado, Deus tem falado, Deus tem renovado pessoas aqui, e ainda o máximo que a pessoa sentiu foi um arrepio no corpo. E ele está ali, querido, impactado com o cenário, porque o Senhor Deus não está mais falando com o sacerdote, está falando com uma criança. Sabe o que eu aprendo, querido? Que o nosso Deus não é um Deus limitado. Ele não só fala com o sacerdote, ele fala com o sacerdote, ele fala com os levitas, ele fala com o seu povo, ele fala, querido, segundo o salmista, aquele que se apresenta a ele com o coração contrito e com o coração aquebrantado. Alá, manarábia. Mas para isso, igreja, a gente não pode se contaminar. A gente não pode se contaminar com um tipo, querido, de declarações. A gente não pode, querido, se contaminar com aquilo que mina a nossa fé. A gente não pode se contaminar. E o sacerdote ali vai dizer: Samuel, deixa eu te contar uma coisa, Samuel. Quando você ouvir esta voz, querido, todas as vezes que eu medito nessa declaração de Eli, o meu coração, querido, se enche de temor. Porque quem vai ensinar o jovem Samuel, quem está falando, é o sacerdote. E o sacerdote vai dizer assim: Samuel, quando você ouvir essa voz, você faz assim, fala que o teu servo ouve. Precisamos, queridos, estar sensíveis à voz de Deus.
Eu não sei o problema, a dificuldade que você está vivendo, mas a minha oração, querido, aqui nesta noite também, é que eu e você possa, aleluia, desejar no nosso coração não se contaminar. Não se contaminar, querido. Porque muitas das vezes esse contaminar está impossibilitando de ouvirmos Deus falar, de ouvirmos Deus tratar. Particularmente quando adentro num culto como esse ou qualquer outro culto, querido, eu venho com o objetivo de ser ministrado, de ser, querido, tratado. Por quê? Porque sou uma ovelha e preciso entender que necessito da graça de Deus. Porque, querido, sem a presença de Deus eu sou mais um no meio da multidão. Porque, querido, sem a presença de Deus eu sou, querido, mais um miserável pecador. Porque, querido, sem a presença de Deus, quando Satanás olha para mim, querido, ele me vê uma pessoa vulnerável. Mas, querido, eu cheio da presença de Deus, eu cheio da glória de Deus, eu cheio da unção de Deus. Quando Satanás ele olha para mim, quando Satanás ele olha para você, ele não vê somente você, mas ele vê a glória sendo derramada sobre a tua vida. Oh glória, deixa eu repetir. Quando Satanás olha para você, ele vê o projeto de Deus em andamento. Deixa eu melhorar. Quando Satanás ele vê a sua vida cheia da presença de Deus, ele diz: não posso com ele, não posso com ela. Sabe por quê? Porque existe uma unção. Alamandarábia. Aleluia, 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 oh glória, aleluia. Há uma unção sendo derramada aqui nessa noite, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Somos privilegiados por receber a unção. Porque a unção, ela só poderia ser derramada sobre a cabeça do rei, sobre a cabeça do sacerdote e sobre a cabeça do profeta. Hoje, querido, nós somos privilegiados em recebermos uma unção. Uma unção. É como o salmista, ele vai narrar a sua canção e Deus vai expressar a sua adoração também. E Deus vai dizer: achei, 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 achei a Davi, o meu santo servo, e com o meu santo olho eu o ungi. Deus já havia rejeitado Saul, mas tinha achado Davi. Deus já rejeitou o profeta, mas achou você, querido. Oh glória, precisamos de unção. Mas para isso, o nosso coração deve desejar não se contaminar. Porque uma vez, querido, o nosso coração desejando não se contaminar, e como durante toda esta semana foi aí, querido, ícone de manifestações, de comentários públicos a respeito de um cantor, aonde o cantor ele vai dizer que ele tem que estar acima da média. Eu queria pegar um ícone e um foco em cima dessa declaração, mas para a honra da glória de Deus, para a honra e manifestação da glória de Deus, eu vou entender que o desejo do coração, aleluia, de Daniel é estar acima da média, mas não é estar acima da média para requerer o aplauso, não é desejar estar acima da média para ter o reconhecimento do homem. O desejo de Daniel é estar acima da média, número 1, para glorificar a Deus. O desejo de Daniel é estar acima da média, é para poder exaltar a Deus. O desejo de Daniel é poder estar acima da média para dar um bom testemunho. O desejo de Daniel é poder estar acima da média para devolver a glória para ele, para devolver a unção para ele, para devolver a adoração para ele, porque dele e por ele são feitas todas as coisas. E o coração de Daniel vai arder assim, irmãos. O coração de Daniel vai almejar isso.
de estar acima da média. E o que é estar acima da média, pastor? O que está acima da média, querido, é ser um bom filho, é ser um filho acima da média. Querido, a escola pública ou a escola particular ou a faculdade, ela coloca uma média. Na época como a qual eu estudava, bem diferente da época de hoje, a média que eu estudava era uma média de 5. Para poder passar, você tinha que estar acima da média, ou seja, 5,1. Eu pegava as matérias que eu mais sabia, que eu tinha mais entendimento, aleluia, e eu procurava nos 3 primeiros bimestres ficar acima da média, para que eu pudesse eliminar elas, e aquelas que eu tinha mais dificuldade, eu centrava toda a minha atenção no 4º bimestre, e ali rapidamente eu conseguia. Havia algumas matérias que eu tinha uma facilidade maior, como química, física e matemática, e quase que em 2 bimestres eu já conseguia as notas necessárias, conseguia 18, 19, algumas eu já até conseguia 20, querido, mas eu não era, querido, um estudioso tão quanto você. Havia algumas matérias que eu tinha uma dificuldade maior, e eu entrava no 4º bimestre focado naquilo, tudo, querido, porque eu precisava estar acima da média. Quando, querido, eu quero dizer que precisamos estar acima da média, precisamos, querido, estar acima da média, como bons filhos, como bons esposos, como boas esposas, como bons crentes, por que não dizer, como bons obreiros, querido, como bons pastores, como bons pregadores, como bons levitas. Sabe por quê, querido? Porque a média vai dizer: vem só para a igreja, presta só um culto a Deus, dá meia dúzia de glória, dá meia dúzia de aleluia e volta para casa. Mas está acima da média não, está acima da média é se envolver, é receber, é tomar posse, é ministrar, é declarar, é entender que o país pode estar em crise, mas você está adorando, porque você sabe que você não depende do Lula, você não depende da Dilma. Ô pastor, eu dependo de quem? Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, porque é Deus que é o Deus da providência, porque Deus é o Deus que muda a história. E a igreja fica olhando para a crise econômica, ao invés de orar e de olhar para Deus. É dele que vem o recurso, é dele que vem a providência, é ele que entra, querido, com os recursos para a nossa vida. Porque, querido, se a gente for olhar e viver na média, a gente vai ficar só murmurando, a gente vai ficar só se lamentando. Ao invés de você olhar para esse desemprego, ao invés de você olhar para essa dificuldade e começar a desejar viver acima da média, você vai sair amanhã de casa desempregado, mas quando voltar para casa vai estar empregado. Você pode ir ao consultório médico doente, mas quando voltar, vai voltar curado. Você pode ir ao juiz, querido, com uma causa perdida, mas vai voltar com uma causa ganha. Por quê? Porque isso é viver acima da média. É como o louvor diz: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não podes. Isso é muito forte, querido. É entender que no meio da luta, que no meio do furacão, que no meio da adversidade, Ele está comigo. É mais ou menos assim, querido. Você está vivendo na dificuldade e Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu te sustento. Quando tudo está dizendo que não, vem comigo, passa pelo vale da sombra da morte e eu vou te ajudar. Vai manifestar 11 mil problemas e vai cair para o teu lado, 11 mil ou 10 mil para a tua direita, e você não vai ser atingido. É viver acima da média.
Tem pessoas, querido, que tem medo de abrir o próprio negócio, porque quer viver na média. Porque se desejar viver acima da média, Deus vai ser os recursos que você precisa. Tem gente que tem medo de casar, porque se casar vai ter responsabilidade maior. Mas viver acima da média é formar, é fazer uma aliança e entender que o Deus de aliança, Ele não falha, que o Deus de aliança é fiel. E eu vou entender que eu preciso desejar ser diferente no meu coração. Eu tenho que desejar no meu coração não se contaminar. Eu tenho que desejar no meu coração estar acima da média. Eu vou aprender com Daniel, que Daniel colocou no seu coração viver para Deus. Daniel colocou no seu coração viver para Deus. A sua vida é sua ou ela é de Deus? O problema, querido, é que a gente entrega a vida para Deus, e aí a gente fica assim: Senhor, a minha vida é sua, a minha vida é sua, mas a gente não entrega ela totalmente. Quando a gente vai dizer a minha vida é sua, eu entrego totalmente a ela para Deus. O problema é que a gente entrega a nossa vida 10% para Deus e quer que Ele trabalhe 100%. O problema é que a gente entrega a nossa vida 20% para Deus e quer que Ele trabalhe 100%. O problema, querido, é que a gente olha e vê Deus trabalhar na vida do irmão, vê Deus trabalhar na vida da irmã e fala assim: Senhor, por que o Senhor não trabalha na minha vida? Mas olha quanto a pessoa entregou. O problema é que às vezes eu quero ser igual a esses irmãos aqui, mas eu não sei, querido, o sacrifício, a dedicação que eles têm vivenciado. É entrega, é dedicação. Você pensa, querido, que foi fácil para Ana entregar Samuel? Você acha que foi fácil? Ana passou pelo processo de desamamentar Samuel. Quando entregou Samuel para Eli, entregou ele de uma maneira com a qual tinha uma idade. E está aqui, querido, algumas crianças, como a Luna, como Paola, como Azaf. Ajuda aí. Israel. Como? Arthur. Meu Deus. Manu. Emanuele. O Brian. A Rafinha. Aqui essas duas crianças bonitas aqui também. Não é você não, Maicon. É a gente de trás. E aí, se eu pedir para esses pais entregarem as crianças aqui, nessa idade, o coração deles vai dizer não. E Ana entregou. E Samuel vai viver para Deus. Samuel é oferecido para Deus, para ser uma oferta, para ser um instrumento, para ser, querido, uma ferramenta usada para Deus, ou usada por Deus. O problema é que quando a gente levanta uma das mãos para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e nós vamos e descemos as águas e sepultamos a velha criatura, e naquele momento nós estamos declarando para o mundo que seremos nova criatura. E aí, querido, a gente muitas das vezes usa da oratória de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, querido, na hora de cumprir o ID, a gente inventa uma série de desculpas. Senhor, não dá hoje não, Senhor. Deixa para amanhã, Senhor. Aí chega amanhã: ó, Senhor, mas também amanhã não dá. Mas, Senhor... Gente, a minha Bíblia vai dizer que o coração de Daniel estava desejoso de viver para Deus. Nesta manhã, eu pude, querido, atender uma pessoa, e essa pessoa me fez uma pergunta: qual é o meu chamado?
Um coração ardente, desejoso de fazer alguma coisa para Deus. Sabe, querido, qual é o nosso chamado? Porque às vezes a gente pensa que o nosso chamado é isso aqui, ó, microfone, ou de repente tentar cantar algumas canções como o ministério de louvor, ou tocar alguns instrumentos. Não, querido, o nosso maior chamado, aleluia, eu sinto a presença de Deus quando, querido, penso dessa forma, é cumprir o ID. E qual é, pastor, cumprir o ID? É ID por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, seja no ônibus, seja no metrô, seja no trabalho. É, querido, cumprir o ID, é viver para Deus. A gente precisa viver para Deus. Judas Iscariotes estava no meio dos 12, mas o coração de Judas não ardia mais, não desejava mais, querido, viver para Deus. Judas Iscariotes se frustra com o seu mestre. O seu mestre até então a sua referência, porque Judas entendia ou compreendia que Jesus era um revolucionário. E o coração, querido, de Judas, quando ouve Jesus falar que iria morrer, porque, querido, Jesus não queria traçar uma briga neste mundo. O propósito de Jesus foi resgatar a humanidade, foi tentar trazer comunhão para o homem e para a mulher que estava distante de Deus. E Judas, querido, se entristece. Judas não quer mais viver para Deus, e faz, querido, com que ele venha cometer um suicídio. É muito perigoso, querido, quando o nosso coração, ele já não mais deseja viver para Deus. É quando o nosso coração, querido, já não tem mais desejo de estar na casa de Deus. Eu sei, querido, que não existe igreja perfeita. Até porque, querido, quem está na igreja é o homem. Até porque, querido, quem está na liderança é o homem. E o homem é falho, o homem é errôneo, e o homem é tão dependente quanto você. Mas nós temos que olhar para Jesus, porque, querido, enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro estava caminhando sobre as águas. Quando Pedro vai desviar o foco, ele afunda. A gente tem, querido, que centralizar o nosso foco e a nossa visão em Jesus, porque Ele é perfeito, porque o seu amor é incomparável, porque Ele é longânimo, porque Ele é misericordioso e porque Ele, acima de tudo, é soberano. O nosso coração, querido, tem que ser como o coração de Daniel, de desejar viver para Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o meu coração, jovem, é que o seu coração tem que ser um coração com propósito. Uma outra realidade que eu vou ver na vida de Daniel é que Daniel tem um coração que deseja propósitos, firma metas, vai prevalecer no reinado de Nabucodonosor. Como se não bastasse, vai prevalecer sobre o reinado de Belsazar. E como se não fosse suficiente, ele vai ainda colocar mais metas. Eu vou prevalecer também no reinado de Dário. Tanto no reinado de Nabucodonosor, de Belsazar ou de Dário, Daniel vai viver com propósitos. E nada pode abalar os nossos propósitos. Nada pode impossibilitar que os nossos propósitos eles sejam interrompidos. Daniel tinha um propósito de viver uma vida de oração. No capítulo 6, querido, no reinado de Dário, vão tentar paralisar Daniel, mas vão ter um coração com propósito. Vão tentar achar acusação contra Daniel. Vamos tentar ver aonde Daniel erra, aonde Daniel falha. Sabe, querido, qual é o erro de Daniel? Ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa comprometida com Deus, ser uma pessoa que vive em oração. E no meio, querido, da luta e da dificuldade, Daniel vai continuar orando.
Tem um decreto vindo da parte do seu amigo rei Dário, mas ele não para de orar. E às vezes esse vento, esse problema está se levantando para impedir você de orar, mas a tua bênção está chegando, a tua vitória está se concretizando, e não é momento de parar de orar, porque, querido, muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito mover; pouca oração, pouco mover. Elias sobressaiu por quê? Pessoa de oração. Eliseu sobressaiu por quê? Porque pessoa de oração. Jesus sobressaiu por quê? Porque pessoa de oração. Oração. E aí a gente vai entender que Daniel vai viver uma vida com propósito. Sexto lugar, eu peço você para se colocar de pé. O coração de Daniel é um coração desejoso de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da presença de Deus. Para esse tempo, irmãos, que nós vivemos, a gente depende exclusivamente da presença de Deus. A gente depende de ser cheio de Deus. A gente depende, querido, do renovo de Deus. Às vezes a gente entra, querido, por cultos e a gente não sente Deus. A gente volta para casa sem sentir Deus. Eu sei, querido, que tem pessoas que têm as suas particularidades com Deus. Eu sei que tem pessoas que sentem Deus chorando. Eu sei que tem pessoas que sentem Deus pulando. Eu sei que tem pessoas aqui que sentem Deus, querido, de uma maneira totalmente diferente dessa que a gente está aqui colocando como uma forma de referencial. A minha Bíblia vai dizer que Elias está dentro de uma caverna, escondido dentro de uma caverna, com um medo terrível, terrível. E Elias está ali, e as experiências que Elias tinha era de ver Deus no sobrenatural, de ver Deus se manifestar em uma forma de terremoto, de ver Deus se manifestar em forma de fogo. Halabandarábia, sobia, mandicande que assoba na Arábia. E Elias está dentro da caverna, e de repente Elias sente. Elias levanta o olhar, e mais uma vez vem. E Elias ainda não tinha tido uma experiência daquela, de ver Deus se manifestar em uma forma de brisa. E Deus vai dizer: Elias, o que você faz aqui? Eu tenho propósitos maiores para você. Eu tenho coisas grandes a realizar. De repente, querido, eu e você estamos dentro da caverna. E estamos esperando Deus vir rodopiando, usar um irmão, usar uma irmã, e chegar diante de nós, colocar a mão sobre o nosso ombro, sobre o alto da nossa cabeça, e dizer: eis que falo contigo, meu servo e minha serva. Deus pode fazer isso hoje, pode, porque Ele é Deus. Eu não quero limitar o poder de Deus, mas Deus também, querido, pode vir de uma maneira peculiar, que só você entende, que só você sabe, que no teu lugar secreto, você, querido, se lança, que você se derrama, que você se declara. Então, querido, por gentileza, feche os seus olhos. É você e Deus, igreja, é você e Deus, é você e Deus. Chama Ele para este lugar, convida Ele para fazer, querido, aleluia, aleluia, participação neste culto. Oh glória, oh glória, oh glória. Você vai ser cheio, vai ser cheia da presença de Deus. Oh glória, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem, 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 vem. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tenha uma experiência com Ele, tenha suas forças renovadas hoje. Deixe seu lugar.
casa, convida ele. Convida ele. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eita glória. Vem nesse lugar. Enche minha vida. Oh glória. Faz assentar. Oh glória. Oh glória. Sobre os querubins. Oh aleluia. Eu não vou te convidar hoje aqui na frente não, meu irmão. A experiência é você que tem que ter com Deus. É você que tem que provocar. É você que tem que vivenciar. Em meio ao serafim. Oh glória. 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 Oh Senhor, enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a vida do meu irmão. Enche. Enche. Enche esse lugar. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Renova nossas vidas. Enche minha vida, Senhor. Tu que estás assentado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tronos de glória. Oh glória. Oh glória. Oh Espírito Santo, eis aqui nossas vidas. Eis aqui nossas vidas. O nosso coração deseja a tua presença. Louvores o teu povo. Tu que sais aclamado por tua igreja e vem nesse lugar. Convida ele, homem de Deus. Convida ele, mulher de Deus. Convida ele, jovem. Alabandarabande calabanara. Oh rabande calabasovia. Enche Jesus. Enche o Espírito Santo. Enche. Enche esse lugar. Enche minha vida. Oh, vem, Senhor. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche minha vida. Segure na mão da pessoa que está do teu lado, no nome de Jesus. Aleluia. 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 Feche os seus olhos no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem tem glória, vai dando glória para Ele. Quem tem aleluia, vai dando aleluia para Ele. Oh glória. 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 Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh aleluia. 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 Oh aleluia. 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 Oh glória. Vai. Vai. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Oh glória. Oh glória. Enche esse lugar. Vai. Recebe. 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 Enche esse lugar. Enche minha vida. Eita glória. Oh, vem, Eita. Oh vem. Oh vem. Oh
Enche esse lugar. Enche, meu Deus. Enche a vida do meu irmão. Enche a vida da minha irmã. Enche, 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 enche. Vai, vai. Pega, 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 pega. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sua presença é real. Oh, aleluia. Eita glória, vai. Vai, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, vai. Vai. Enche o Espírito Santo. Enche o Espírito Santo. Enche o Espírito Santo. Enche o Espírito Santo. Oh glória. Oh glória. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está na casa. Ele está na casa. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh aleluia. 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 Oh aleluia. 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 Mandaraba na que asobaneca na. Calabaneca e asobanará. Alabaneca labaneca lava sobia. Mandarabaneca e apiana. Eita glória. Glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Vai Jesus. Vai Jesus. Faz a obra. 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 Oh glória. Oh, ele está aqui. Eu posso sentir ele. Oh, oh aleluia, 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 aleluia. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Manaka labanda rabaneca e assobia. Manarabaneca e alabaneca jabanda. Manarabaneca soba. Eita glória. Oh glória. Oh glória. Sente ela aí. Sente o refrigério dela aí. Sente ela aí. Sente ela aí. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Rabade calamanara. Manaraba de calamanara sobe andarabanara. Manaraba de calaba sobe andarabanara. Alabade cai, alabade cai, andara. Oh, oh, aleluia, aleluia. Eita glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Oh, aleluia. Vai, querido. Que o teu coração possa desejar ser cheio. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem queridos chamas aqui sendo reacessas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Está acontecendo um grande avivamento aqui nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória.
Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Essa obra, ela é sua. Mandará bandeca sob a labandarábia. Mandiande que a soba de calabandarábia. Mandará bandeca laba sob ande cabe a labandarábia. Mandará bandeca sub andere cair a labandar. Espírito Santo, tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui, Espírito Santo, que o Senhor deseja renovar. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão precisando de um bálsamo. Eita maravilha. Rabande calabanaia, sobanarabande calamandá. Mandarabande calaia, sobande caialabandá. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão por um fio. Mas vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, 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 receba, 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 receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo, receba, receba, receba de Deus, agora. Seja acima da média, vai! Pega, 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 pega! Oh glória! Oh glória! Oh paneca, maneca, lavana! Vai pra fechar! Pra fechar! Pega! Oh! Oh! Aleluia, aleluia, aleluia! Digno de louvor, tu és santo. Halabana kalamanaraba sobyanerebana. Manaramane kalamanaba subyanerekala yaramanarabi anekalamana. Manarabane kalamanaba sobyane kalamanara. Kalabane kalamanarabane kalamanarabi anekala. Manarabane kalabane kalaba sobyarabana. Manarabane kalabya sobyarabi anekala. Manarabane kalamanabi sobyarabane kalamana. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! 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 Batiza com o teu Espírito Santo! Batiza com o teu Espírito Santo! Batiza com o teu Espírito Santo! Oh glória! Oh glória! Enche! Enche!
pega, 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 pega. Alabane calabanarabia, alabia chamanará. Oh glória, glória. Espírito Santo, aleluia. 3 ministros aqui em cima, cada um dos ministros colocando a mão sobre o alto da cabeça de cada um desses levitas que estão aqui no altar. Eita glória, oh glória, oh glória, oh glória. 4 diaconisas aqui por gentileza, 4 diaconisas aqui por gentileza. Oh glória, oh glória. 1, 2, 3, 4, no nome de Jesus. Aqui, ó, aqui no ministério de louvor, mão na cabeça de cada um deles. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Espírito Santo, se o Senhor está aqui, renova, 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 agora, 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 pega, 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 pega. Oh glória, oh glória, oh glória, olha aí, ó, olha aí, renova, faz ele sentir a tua presença, tocando o instrumento, faz ele sentir a tua presença com o microfone. Meu Deus, eu estou sentindo o meu corpo todo arrepiado. Vem, 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 pega, 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 pega. Oh glória, pegou. Eita glória, 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 glória. Acendeu, acendeu. Oh. Oh glória, glória, oh glória, oh. Vem, 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 oh glória. Oh, a santidade de Deus está adentrando, a presença dele está adentrando. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Cai por terra toda briga, cai por terra toda desunião. Agora, agora. Aleluia, oh aleluia, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Só quem pode, meu irmão, minha irmã, joga a sua mão para cima e dá o melhor aplauso para ele, 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 para ele. Para ele, a honra dele, a glória dele, o poderio é dele, a majestade é dele, a unção é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Se existe um aqui que precisa ser adorado, é ele. Se existe um aqui que precisa ser exaltado, é ele, é ele, é ele. Aleluia, aleluia. Querido, só se você puder fazer isso.
Vire para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: você está cheia do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, isso, dá um abraço nela, aperte a mão dela e diga: você está cheia do Espírito Santo. Você está cheia do Espírito Santo. O teu coração está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Tem gente sendo cheia aí, ó. Tem gente lá atrás pulando. Sendo cheio. Sendo cheio. Seja cheio. Oh, glória! Oh, glória! Se assente, querido, aplaudindo a Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia.